O meu convidado de hoje, do Jornal de Ténis Cotiventes, é uma figura histórica do ténis português, Dr. Manuel Salgado. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Estamos aqui na sua terra, em Setúbal, onde foi precursor também do ténis. Sim, eu fui jogador muito tempo. Começou quando, esta aventura no ténis? Eu comecei a jogar ténis, tinha 11 anos, ainda nos campos antigos, junto aos Correios. Eram dois campos de terra batida e que facilmente as bolas saíam para fora e as pessoas e os miúdos Levavam-nas. levavam-nas. Depois os Correios pretenderam fazer a sua ampliação e fizeram estes 3 primeiros cortes e mais as instalações sociais e os balneários como, digamos, indenização à Câmara, porque estes campos continuam a ser camarários, estão cedidos ao Clube de Ténis de Setúbal por 50 anos. E portanto começámos aqui, tivemos histórias muito interessantes nos loucos anos 75, em que a sede social foi ocupada por um parque, por um infantário popular. Digamos que as coisas correram bem porque nós conseguimos arranjar umas instalações condignas para as crianças e realmente a transferência foi muito pacífica, graças a um sócio que já faleceu, que conseguiu arranjar uma solução airosa. E a minha filha mais nova chegou a andar nesse infantário, que era mesmo ao lado da casa onde morava a minha sogra, portanto nada de contextualizações relativamente a isso. As pessoas eram excelentes e portanto Conseguiu coabitar-se. consegui perfeitamente. O doutor, então, o ténis entrou na sua vida muito cedo? Muito cedo. Foi uma paixão muito, digamos... Foi amor à primeira vista? Foi. E muitos, curiosamente, alguns colegas que eu tenho começaram ténis comigo. Foi interessante. O professor Paulino Pereira, por exemplo, que está na unidade de transplantes hepáticos, começou a jogar comigo. Infelizmente houve um colega também que faleceu, o Luís Prianes. Portanto, nós temos aqui uma geração de jogadores que ainda hoje nos conhecemos e somos velhos amigos, não é? O ténis dos outros tempos é diferente do ténis de agora? O ténis dos outros tempos, ainda me lembro de que quando comecei a jogar os adultos não jogavam com as crianças, era uma sociedade estratificada, nada de misturas, e portanto nós somos adultos, somos importantes e tanto os jovens como eu começaram cedo, aprenderam por eles próprios. Autodidata? Autodidatas, não havia a estrutura que o clube tem hoje, com miúdos pequeninos já, em que o ensino é todo estratificado, é todo muito bem pensado e os movimentos são todos decompostos e vê-se realmente que os miúdos têm escola, não é? Têm escola. Doutor, quando começou a jogar, quando é que percebeu que tinha algum jeito e que começou a fazer torneios? Como é que isso aconteceu? Foi naturalmente ou houve alguém que... Foi naturalmente e eu comecei a ganhar torneios e depois, sobretudo aqui nos campos rápidos, eu, apesar de ser muito gordinho, era muito rápido de pernas e era muito engraçado ver pessoas olharem para mim e a rirem. Faziam um amorti, eu chegava lá e metia a bola onde queria e as pessoas ficavam... E depois apanhava essa surpresa das pessoas. Digamos que eu aproveitava essa onda de surpresa e cavalgava nos jogos. Não é? Tinha um bom serviço, porque pronto, eu tirava com o peso todo em cima da bola e era assim que jogava. Não é? A partir desse momento continua a jogar, faz competição? Eu, infelizmente, há uns anos deixei de jogar porque tive um acidente num congresso, curiosamente, num hotel na linha de Estoril. Era um congresso de ortopedia, curiosamente. Falhei o último degrau, que ia tanta gente a descer a escada que não vi os degraus e pensei que tinha feito os degraus todos, concluindo. Arranquei os músculos todos de uma coxa e tive um ano sem trabalhar e fiquei com a perna danificada e neste momento já não jogo. Não jogo, mas continuo com a minha velha paixão, que é encordar raquetes. Não é? Isso era a minha próxima pergunta. Como é que é o único médico no mundo encordador? Não sei, mas os jogadores têm-me dito isso, não encontram... Porque geralmente o serviço de encordação é feito por pessoas ou que cavalgaram nesta ocupação
geralmente é a sua única profissão. Não com tanta formação. Não, sim, mas comigo foi mais uma paixão. Como é que surgiu, doutor? Nós já jogávamos nestes campos e eu comecei a estudar em Lisboa, na Universidade. Sou formado na Universidade Nova, em Campo Mares da Pátria, Faculdade Nova de Lisboa, não é? E, portanto, eu ia todos os dias para Lisboa. E jogava ténis aqui. E as pessoas que partiam cordas pediam: é pá, Manel, vê lá se me levas a raquete. Tu andava sempre com as raquetes debaixo do braço. Aliás, a minha fotografia de livre curso é comigo com as raquetes debaixo do braço. O que aconteceu foi que as pessoas pediam e eu, geralmente, levávamos as raquetes à antiga Spril, do Plutão Figueira. Era o senhor Manuel Augusto quem coordenava as raquetes. E eu levava raquetes com muita frequência e alguns dias em que me diziam que as raquetes estavam prontas a tal dia, eu ia lá e não estavam ainda e os funcionários começaram a achar que eu era uma pessoa quase cotidiana e diziam: vá lá ter com o Sr. Manel lá acima, que ele deve estar a acabar. E assim foi, comecei a entrar no chamado estúdio do Sr. Manel, onde ele encordava raquetes e começámos a falar e a encordar e eu comecei a perceber que aquela tarefa era uma tarefa, apesar de catártica, outros, muito mecânica, mas permite-me que a cabeça... Eu, como sou peixe, não é? Os peixes são muito pensativos, são muito lunáticos, gostam muito de pensar na vida e de refletir sobre as coisas. Ora, esta tarefa tornou-se para mim uma terapêutica, ou seja, é a contraponto da minha atividade médica, em que eu tenho um tipo de pressão muito grande, tenho que ajudar as pessoas e, portanto, esta atividade serve-me de terapêutica, porque estou ali, estou a pensar na vida e realmente tornou-se o meu escape, digamos assim. Reparei em alguns torneios, alguns jogadores que ficam primeiro surpreendidos, que eu digo que tem que ir ali ao doutor. Ele: doutor, sim, é o doutor Manuel Salgado, ele é médico. Mas é um encordador, sim, mas ele é médico. Eles dizem: médico, mas está a encordoar, sim, ele faz isso. Eu acho isso engraçado, porque é assim, é destruir também um bocadinho aquele preconceito de que... Um médico não pode ser encordador. Encordador é uma coisa... secundária, uma ocupação indiferenciada quase, não é? E não é o caso. Que não é o caso. Eu acho que a encordação é uma área muito estudo. Infelizmente nem toda a gente que vive isto dedica o seu tempo a estudar. Muitos temos que ter a humildade de estudar e ter a capacidade de dizer: ora bolas, eu andei 20 anos a fazer uma coisa que não é correta. Mas isso é também na medicina. Na medicina nós temos um turnover de conhecimentos que, de 2 em 2 anos, vai sendo ultrapassado. Vai sendo ultrapassado e nós temos que ter a humildade de aprender de novo e dizer onde é fazer as neiras. Ainda me lembro de um velho professor Mário Quina, da Gastro, que dizia que andam para aí a dizer que há uma bactéria que causa problemas gástricos, um Helicobacter pylori. Isso é doido e tal. Passado uns anos assisti a uma conferência dele sobre o Helicobacter pylori e portanto temos que entender que a evolução do conhecimento é constante e não temos que nos agarrar a um conhecimento como se fosse a nossa vida e não como se fosse temos que estar preparados para estar preparados para mudar as coisas e temos que estar preparados não para... E também para falar no oposto: olha, pensávamos assim, é assim. E ter essa humildade para corrigir o nosso posicionamento. Temos que ter a humildade para saber. E sobretudo o que eu noto muito no mundo da encuração nacional são pessoas que aprenderam por elas próprias e depois ficam muito enraizadas naquilo que aprenderam ou naquilo que descobriram e às vezes... uma novidade acaba por ser... Eu tenho tentado em disseminar o conhecimento às pessoas. Não sou daqueles encordadores que digo: isto é meu, é o meu segredo, é a minha alma do negócio, não vou partilhar com ninguém. Eu trago da medicina essa capacidade de formar as pessoas, explicar-lhes. Pronto, às vezes algumas pessoas dizem: tu és muito complicado, isso não... Eles não percebem isto e tal, isso fica mais ou menos e tal. Portanto, com esse tipo, às vezes, de conhecimentos que felizmente já há alguns cursos, felizmente as pessoas já estão mais abertas e eu estou sempre disponível.
as pessoas podem falar comigo, telefonar-me e não há cá segredos, as pessoas pedem-me opiniões. Eu acho que o mundo da encurvação tem que haver aqui um certo associativismo para que as pessoas melhorem todas. O meu interesse é que o mundo da encurvação, a qualidade melhore e que as pessoas tomem conhecimentos e promovam essa Quem sabe criar aqui a Associação dos Encurvadores Portugueses. Já existe uma associação, eu fui durante mais de 25 anos membro da Associação Americana de Encurvadores. Depois soube que havia uma congênere europeia, que é filial da americana. Eu já tentei, estou em vias de passar para a Associação Europeia, já consegui alguns. Por que não criar uma contactos. portuguesa? Era possível, mas acho que essa Associação Portuguesa teria de estar ligada à Associação Europeia. Não faz sentido ter aqui uma portuguesinha muito isolada, não, ser um ramo da Associação Europeia. Assim como não somos assim tantos encurvadores que dê para massa crítica e massa logística para que consigamos ter uma associação orgulhosamente sós. Não, temos... Vamos agora a outra parte que eu acho que é importante e que se calhar algumas pessoas sabem do ténis, eu sei. Como é que aparece na medicina desportiva ligada à seleção à Taça Davis? Eu, a uma determinada altura, era médico aqui do clube, depois fui da associação e tinha alguns encontros com o Dr. Fonseca Esteves, e o que aconteceu em 1990 foi muito engraçado, porque em 1990 o professor Fonseca Esteves estava quase a ir com a equipa da Taça Davis jogar com a antiga União Soviética. E ele a treinar com o ténis com o filho, levou uma bolada num olho e fez um descolamento de retina. E eles lembraram-se de mim, como trabalhava aqui já na associação, e eles sabiam mais ou menos a qualidade de trabalho que eu tinha e a relação que eu tinha com os jogadores, resolveram-me convidar para substituir o professor Fonseca Esteves na representação da Taça Davis. Foi muito interessante porque eu na altura disse, é impossível, eu tenho o meu bilhete de identidade caducado, não tenho passaporte, é impossível em 3 dias arranjar isso tudo. E eles disseram, vamos arranjar. Eu fui a Lisboa, deram o bilhete de identidade no mesmo dia, tratei do passaporte, fui à embaixada da antiga União Soviética entregar o meu passaporte para pôr o visto. Curiosamente, dei uma grande barracada porque cheguei lá e comecei a falar inglês. E tal, venho aqui falar com o Sr. Yuri e tal, em inglês. O funcionário olhou para mim com a maior das delicadezas e diz-me, porquê é que você está a falar inglês? Eu falo português. Pode falar português, eu falo português corretamente. Olha, há aqui um problema, é que Yuris é um nome muito comum, como vocês, Manel. Somos 8 Yuris, portanto... Tem que ser mais específico. Tem que ser mais específico. E eu disse, e tal, sou médico português, vou e tal, para a Taça Davis. Já sei qual é o Yuri. Pode deixar aqui o passaporte, pode ir para o aeroporto que ele, quando for para embarcar, entrega-lhe o passaporte. E assim foi. Eu estava lá, sem passaporte, sem nada, à espera. Ele chega, está aqui o seu passaporte, o seu visto, pode ir. Como é que correu essa viagem, essa primeira? Foi muito interessante, porque o que é que me aconteceu? Perderam a minha mala e eu andei 10 ou 12 dias, que foi essa campanha dessa Taça Davis, com a mesma roupa, ou seja, eu tinha que, felizmente tinha 2 camisas, lavava à noite, vestia de dia. Só passado 15 dias de eu cá ter chegado que chegou a mala com a roupa toda amachucada. Tinha sido aberta. Devia ter andado para o mundo fora. Isso foi uma coisa deliciosa. Mas essa aventura inicial foi muito engraçada. O João Cunha Silva estava na Suíça a fazer um torneio e foi diretamente para lá. Depois, só eu e um jogador é que fomos. Sei que quando chegámos, o Cunha Silva estava com diarreia e só havia, na altura em Kiev, água gaseificada com um cheiro e um sabor horrível. Ela tinha uns sais sulfurosos e só havia água gaseificada. Imagine o que é um jogador de ténis a beber água a saber mal e gaseificada.
o João Cunha Silva disse-me assim, no primeiro dia disse, eu não bebo isto, recuso-me a beber. No segundo dia disse, epá, estou com tanta sede, preciso beber. No terceiro dia já bebia aquela água. Mas quando nós chegámos, ele avisou-nos, nós chegámos com a aguinha do Luso, com bananinhas, com uma série de coisas. E ele, ainda hoje, tem essa imagem do João Cunha Silva olhar para a água do Luso. Bananas. Nunca um bem olhou tinha para mim, sido tão... posso comer uma banana? Parecia uma criança, posso comer uma banana? Agarrar na banana com uma alegria, com uma alegria muito interessante. Coisas tão simples que... Muito engraçado. E também foi muito engraçado o primeiro jogo. Era o Nuno Marcos com o Chesnokov. E o primeiro ponto que o Nuno faz, ouço uma grande algazarra atrás de mim. Boa Nuno, vamos embora! Então, estamos em Kiev, mas que é isto? Virei para trás, era um grupo aí de uns 40 estudantes portugueses que estavam na universidade ao abrigo do acordo cultural e eram ou relacionados ou filhos de indivíduos do PC aqui, estavam a estudar em Kiev. E que foram lá apoiar a seleção. Foram apoiar a seleção. Então eram uns 40... Eu dizia assim, como é que é possível? No até meio aqui disto tudo, em Kiev, de repente ter ali uma... Eu olhei para trás, bateram-me todos palmas. Uma coisa terrível. É sempre bom sentir esse calor humano português. É engraçado. E depois acabámos o dia com a equipa, juntámos no hotel e jantámos com eles, foi um convívio ótimo. Tem também uma história muito gira, eu tenho ideia, ou no Egito ou na Argélia. A Argélia foi um grande desafio para nós. Aliás, a Federação quer parar um bocadinho... já parou, não faz mal. Na Argélia, a Federação teve a amabilidade de me dar um louvor, de ter ido, etc. Na altura, o Presidente, o Manuel José Marques da Silva, resolveu ir também dando um incentivo. Houve jogadores que entenderam não ir, eu acho muito bem, eram casados, o Nuno Marques e o Cunha Silva resolveram abdicar de ir. Foi o Bruno Fragoso, que foi a estreia dele, levou umas calduças não é? Quando entrou no campo. Também foi o Bernardo, o Emanuel e o Bruno. Andámos um bocadinho ansiosos. Porquê? Porque na altura a FIS, que é a Frente Islâmica de Salvação, tinha mais ou menos conta do país. Eles até, inclusive, acho que tinham ganho as eleições, mas as coisas mantiveram-se, o governo manteve-se, não deu o poder à Frente Islâmica, mas o governo resolveu, como há mais de 5 anos não havia nenhuma equipa estrangeira a ir, resolveu fazer publicidade à nossa conta, dizer, como vê, isto está tudo normalizado. Normal. Não faz mal, então até os portugueses vêm cá jogar a Taça Davis, e então a Frente Islâmica apontou baterias a nós e disse que nos ia fazer mal, não é? E portanto nós andámos um pouco apreensivos. Foi pela sua vida, doutor? É assim, nós fomos apoiados e agradecemos imenso aos grupos de operação, Corpo de Intervenção GOIS, que estavam na Embaixada de Portugal e que o embaixador tinha saído e resolveram dedicar o seu tempo a proteger-nos. E disseram uma coisa que eu já sabia e que foi patente. Não há segurança absoluta, vocês sabem onde é que vieram, onde é que se vieram meter. Eles geralmente não são pessoas de fazerem coisas a grande distância, mas podem estar sujeitos a alguma coisa. E portanto foram 11 dias em quando eu cheguei a Madrid, nós fazíamos escala em Madrid, quando cheguei a minha mulher abraçou-se a mim a chorar, porque tinham havido notícias aqui. Efetivamente nós sofremos um atentado, nós tínhamos uma segurança em casca de cebola e o perímetro da nossa segurança foi atacado, acho que ainda, não sei se chegou a morrer um polícia, e nós fomos enfiados no balneário até a coisa estar controlada, mas aquilo era uma aventura cada vez que nós passámos do hotel para os campos, dos campos para o hotel. Todos os dias tínhamos um percurso completamente diferente, às vezes fora de mão, completamente por cima dos passeios. Aquilo era uma coisa que parecia um filme do 007, era uma coisa incrível. Doutor, essa parte da medicina desportiva continuou na seleção e depois sempre ligado ao Clube de Ténis de Setúbal. A sua ligação ao Clube de Ténis de Setúbal funcionou e funciona, é Presidente da Assembleia Geral, desde sempre? Desde sempre. Eu sou sócio neste momento número 14, quando fizerem a recontagem talvez eu esteja dentro dos 10 primeiros.
Eu sempre tive uma paixão, não quer dizer que do lápis de deixar de ter jogado por motivos óbvios, não quer dizer que eu não continuo, porque eu gosto muito dos miúdos e gosto de colaborar com o clube para que o clube... Fiquei muito contente quando o clube conseguiu dar esta volta. Aliás, eu estava muito distraidinho a fazer as minhas incurvaçõezinhas, a minha rotina, quando um grupo de pais resolveram convidar-me a ser presidente da Assembleia. Eles eram praticamente desconhecidos, eram sócios muito novos, pouca gente os conhecia, e resolveram, adotar-me como presidente da Assembleia Geral para poderem... Sabe o que é que eu vi? Vi um brilhinho nos olhos daquela gente. Sabe que o ténis em Portugal sempre viveu de pais agradecidos, ou seja, o ténis para eles foi uma ferramenta fundamental para a educação dos seus filhos, para a construção da personalidade dos seus filhos. O ténis imita a vida, o ténis faz os miúdos crescer, faz os miúdos ficarem mais maduros. E, portanto, estes pais têm um sentimento de gratidão para com o ténis. E o ténis sempre teve pais de jogadores nos corpos dirigentes. Estou-me a lembrar do Manuel Cordeiro Santos, por exemplo. Grande Dr. Cordeiro Santos. Tinha o Pedro e o Zé Manel. E o Zé Manel e a Memi também, e a filha. A Memi também jogou. Pronto. O ténis sempre viveu de pais. E quando vi estes pais com um brilhozinho nos olhos a querem fazer alguma coisa, não tive dúvidas. Sim, pronto, eu não me posso dizer que não, eu vou ter que avançar com eles. E realmente têm obra feita. E... O ténis cria amizades para a vida, doutor? Cria. O ténis cria... Repara, ali dentro a pessoa ali dentro os miúdos são confrontados com o seu eu perante a adversidade, a ansiedade, a hipótese de falhar, a hipótese de perder, a hipótese de ganhar, a hipótese de enfrentarem problemas. E este enfrentamento é muitas vezes partilhado com as pessoas. Eles vão crescendo, vão mudando, e aqui temos miúdos que ainda hoje somos adultos e temos uma relação para a vida. Doutor, muito obrigado pelo que tem feito. Nada. E que vai continuar a fazer pelo ténis. Com certeza.